pensando em vocês, tem uma passagem em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele previamente nos ensina relatando acerca dos dons espirituais, dons de profecia, dons de cura, dons de falar em línguas, e ele explica, dando continuidade a esse capítulo, alertando da necessidade da união do corpo. Um corpo, ele anda sempre bem unido e muito bem ajustado. Temos uma mão que é bem ajustada ao cabeça, que é a nossa cabeça, a outra perna também bem ajustada no mesmo organismo. E esses mesmos membros, representados aqui por cada um de vocês, nós unidos, juntos, representamos a Igreja de Jesus Cristo, precisamos estar unidos, cada vez mais bem alinhados para a glória do Senhor, para a glória do cabeça que é Jesus Cristo. E é por isso que todas as vezes, quando eu visito uma igreja, quando eu estou em alguma igreja, eu reparo que as primeiras fileiras costumam sempre ficar vazias. Muitas das vezes eu percebo que isso, de certa forma, é uma vergonha, de certa forma, algo que as pessoas têm um pé atrás, por às vezes não conhecerem o local da igreja, não conhecerem os membros. E por isso eu vou pedir para que hoje a gente faça isso de forma diferente. Vou pedir para vocês que estão atrás virem e preencherem essas cadeiras aqui da frente. Por gentileza. Por gentileza. Aliado ao fato que também eu estou usando o microfone, então para a gente ficar bem unido, eu peço que vocês estejam mais próximos aqui. Vamos manter esse espírito de união, por favor. Amém. Bom, nós já oramos lá em cima, já tivemos a intercessão de duas mulheres do Senhor acerca desse momento, de todo o culto. Então, eu já quero ir direto aqui ao ponto com vocês, explicando que eu quis aqui trazer e elencar alguns pontos, tanto da oração quanto da honra e obediência aos pais, que eu pedi ao Senhor que me mostrasse que fosse importante para que vocês estivessem absorvendo esse conteúdo. Então, não esperem aqui algo esplendoroso, algo complexo, mas a palavra de Deus, ela é simples e ela é eficaz, assim como uma espada de dois gumes. E essa espada, que em nome de Jesus eu estou empenhando e segurando hoje aqui para pregar para todos vocês, confiando no poder do Senhor, confiando no Espírito Santo do Senhor. Eu gostaria, para aqueles que estão com suas Bíblias aqui, sejam eletrônicas ou propriamente dito nos papéis, no papel, eu peço que vocês estejam abrindo no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 8. Para começar, falando aqui, nós iremos abordar um tema que o nome é oração. Martinho Lutero, que foi um dos maiores precursores da reforma protestante, ele disse que assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar. Com isso, é ideal que nós começarmos aqui mostrando e definindo o significado de oração. Nós podemos definir a oração como uma comunicação pessoal com Deus. Porém, essa definição é muito ampla. Nós podemos orar em petição, que é uma oração que você pede coisas para você mesmo, oração de intercessão, na qual você pede para os outros, para o seu próximo, para alguém querido e para alguém que você não conhece muitas das vezes.
uma oração que também é de confissão de pecados, uma oração de adoração, uma oração de louvor e também uma oração que expressa a comunicação divina em sua resposta a nós. E com isso vem uma pergunta para todos nós: qual é a necessidade da oração? Por que Deus quer que nós oremos? Nós não oramos com o motivo de que Deus descubra as nossas necessidades, os nossos pensamentos e as nossas angústias, porque Jesus mesmo diz nesse texto que vocês estão segurando e lendo: Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Por isso o Senhor, com a sua onisciência, Ele já tem noção de tudo aquilo que se passa com todos vocês, antes mesmo de vocês abrirem a boca. Entretanto, por que então se torna valorosa a importância da oração? Eu trouxe aqui 3 pontos necessários para que a gente debata e que a gente aprenda um pouco mais sobre a necessidade desse fundamento grandioso da nossa fé cristã. O primeiro ponto é o seguinte: Deus quer que oremos porque a oração exprime a nossa confiança em Deus e é um meio pelo qual a nossa confiança nele pode crescer. Orar com humildade e confiança indica que nós confiamos humildemente ao Senhor, que nós confiamos na sua sabedoria, no seu amor, na sua justiça e no seu poder. Orar humildemente ao Senhor expressa que nós confiamos explicitamente em todo o seu caráter, que é santo e perfeito. A segunda questão: a oração nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus. O Senhor não quer somente que nós confiemos a Ele, que nós confiemos nele, mas o Senhor quer também que nós amemos em estar na presença dEle. Muito vai além do confiar a questão do amar. É muito melhor você confiar amando no Senhor do que simplesmente soltar palavras ao vento. O Senhor está escutando, mas você não expressa essa verdadeira comunhão em confiança com Ele. Billy Graham certa vez disse que foi um dos maiores evangelistas do século XX, talvez um dos maiores representantes da nossa religião de todos os tempos, um homem que foi conselheiro de grandes presidentes dos Estados Unidos, falou acerca da oração. Ele disse o seguinte: feliz é o homem que aprendeu a ir a Deus diariamente em oração. Certamente, a oração tem um valor grandioso para aqueles que buscam a presença do Senhor diariamente nas suas vidas. O terceiro aspecto dessa questão da oração e do porquê o Senhor quer que nós oremos a Ele é porque Deus permite que nós, criaturas, suas criaturas, nos envolvamos nas atividades de importância eterna. Isso daqui nós elencamos como coparticipação. Nós temos coparticipação nas obras do reino de Deus. À medida que nós oramos, a obra do reino avança, e dessa forma a oração nos dá a oportunidade de nos envolver de modo significativo nas obras do Senhor. Nós nos envolvemos de modo significativo nas obras do reino de Deus, assim dando luz e expressão à nossa natureza de suas criaturas. Por isso é muito importante que nós oremos ao Senhor, tanto pelo primeiro aspecto, que é a confiança no Senhor, o segundo aspecto, que é a comunhão com Deus, pelo seu caráter poderoso, e o terceiro aspecto, que é a nossa coparticipação com o reino de Deus, com tudo aquilo que nos rodeia e acontece no mundo. E dito isso, eu quero abordar alguns pontos específicos sobre a oração. Se a gente fosse aqui elencar todos os aspectos da oração, nós ficaríamos aqui dias e dias explicando e abordando tais aspectos. Porém, de forma sucinta, eu quero trazer outros aspectos especificamente sobre a oração para todos vocês aqui essa noite, que eu tenho certeza que são muito importantes. O primeiro é o seguinte: a oração muda o modo como Deus age. Nós percebemos muitas vezes no Antigo Testamento esse fato. O Senhor declara a Moisés que iria destruir o povo de Israel por conta do seu pecado, por conta da sua desobediência.
nós podemos ver isso em Êxodo 32, 9 ao 10. E Moisés suplica ao Senhor, dizendo: porém, Moisés suplicou ao Senhor e disse: Senhor, torna-te do furor da tua ira e repreende-te deste mal contra o teu povo. Então nós lemos: então se arrependeu o Senhor do mal que havia de fazer ao seu povo. Isso mostra claramente que a partir das nossas orações, a partir das nossas intercessões, o Senhor muda a forma como Ele irá agir, como Ele está pretendendo agir. E dessa forma nós temos coparticipação com isso. E as orações do seu povo têm muito afeto naquilo que o Senhor pensa e age, como eu disse. E se nós estivéssemos extremamente convencidos, irmão, nesse momento eu vou pedir para a gente deixar um pouco o celular de lado, para a gente se fixar especificamente naquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo. Às vezes eu peço uma licença com essa questão, porque muitas das vezes a gente leva para a igreja, para uma célula, para um culto, o celular, e é muito útil a gente ter o celular, ter uma Bíblia ali como aplicativo, mas isso muitas das vezes tira a nossa atenção daquilo que está sendo dito. E a gente tem atenção para todas as coisas, menos para o Senhor. A gente tem atenção para todas as coisas, menos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Então, por favor, a gente já usou a Bíblia no celular, o celular como mecanismo para nos ajudar, então vamos deixar agora de lado, por gentileza, que eu peço a vocês. Voltando, se nós estivéssemos convencidos de que a oração do seu povo muda o agir de Deus, e que Deus de fato causa notáveis diferenças no mundo com a nossa oração, hoje nós teríamos uma postura totalmente diferente. Nós oraríamos muito mais a Deus por conta disso, e creríamos que a oração de fato conhece e consegue muita coisa. Nós também precisamos orar com fé. Jonathan Edwards, que foi um dos maiores pensadores, teólogos e filósofos norte-americanos, disse uma vez: a oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é a expressão da vida. A oração para o cristão deve ser tão natural como nós respiramos no nosso dia a dia. Disse Jesus em Marcos 11, 24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Cristo diz nessa passagem, aparentemente, que quando pedimos e a nossa fé traz um resultado e é arraigada em certeza, nós conseguimos receber aquilo que nós levamos em oração a Deus. E é preciso deixar claro com isso que essa oração de que nós pedimos ao Senhor e crendo que nós recebemos, nós iremos receber, de que a fé não é nada, não é um movimento imaginoso, não é um movimento infantil da nossa mente, do nosso ser. Pelo contrário, agarrado às Santas Escrituras e agarrado à obediência mediante a palavra de Jesus, nós sabemos exatamente qual é a vontade do Pai acerca de situações elencadas na Bíblia. Por isso, nós não iremos, obviamente, pedir coisas indecentes, coisas que não vão de acordo com o caráter de Deus. Muitas das vezes, a gente pode ir numa loteria e nós vemos um homem pedindo a Deus para que fique milionário. Essa oração será atendida? 99,9% das vezes que obviamente essa oração não será atendida. Nós temos que orar colocando a nossa fé arraigada com muita certeza naquilo que a palavra do Senhor nos dá, mediante a obediência no Senhor. O terceiro aspecto é persistência na oração. Assim como Moisés por 2 vezes esteve perante o Senhor durante 40 dias, buscando ao Senhor por conta do povo de Israel, como foi dito, e assim como Jacó disse a Deus: não te deixarei ir se me abençoares no confronto com o anjo do Senhor, também na vida de Jesus nós podemos ver claramente a sua vida e a sua vontade, a sua completa devoção de oração. Muitas das vezes nós lemos na Bíblia que o Senhor Jesus, ele se retirava quando muitas multidões o cercavam, ele ia para lugares desertos e orava ao Pai. Em outros momentos, Jesus passava a noite
orando a Deus, certamente isso nos significa e nos traz algo à mente. Traz a importância da oração. Se o nosso Senhor Jesus, autor de tantos milagres, autor da nossa fé, consumador dos planos de Deus, orava, passava centenas de horas orando ao Senhor, por que não nós devemos dar esse valor ao Senhor em oração, buscando a sua presença? Em outra questão, falando a vocês, a oração deve expressar o suor da nossa alma, irmãos. Nós precisamos lançar as nossas orações aos céus, como atiradores disparam incessantemente aos seus inimigos. Precisamos dar valor à oração, porque buscamos assim o ouvido do Senhor. E o quarto aspecto da oração é o que nós podemos dizer quando a nossa oração, que muitas das vezes é carregada de confiança naquilo que o Senhor pode fazer e mudar no nosso dia a dia, é carregada de fé e é carregada de persistência. O que nós fazemos e o que dizemos e o que diremos se essa oração não for atendida? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o homem que foi dito que foi o homem que mais pregou e melhor pregou em toda a história do cristianismo, disse que o alvo das orações é o ouvido de Deus. Nós diríamos então com isso, já que a nossa oração não foi atendida nem respondida, que os ouvidos do Senhor estão defeituosos, que os ouvidos do Senhor têm alguma deficiência? Não, pelo contrário, de forma alguma. Nós começamos reconhecendo que, como Deus é Deus e nós, criaturas, necessariamente nem todas as orações serão respondidas por Ele. Porque Deus mantém ocultos os seus sábios planos de nós para o futuro. E ainda que nós oremos com persistência, com obediência, com determinação, fuzilando o céu com as nossas petições, muitas das nossas orações só serão respondidas no tempo de Deus. Isso nos ensina algo. Nós precisamos de paciência. Nós precisamos entender que o Senhor é Deus, nós somos criaturas. Diante disso também, nós podemos nos juntar com um grupo seleto de homens e mulheres que não tiveram as suas orações respondidas pelo Senhor. Nós nos juntamos primeiramente a Jesus. Jesus não teve uma oração respondida por Deus. Vocês acreditam nisso? Na própria Escritura, o Senhor diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Nos juntamos também a Paulo, quando por 3 vezes ora ao Senhor, pedindo que tirasse dele o espinho na carne. E o Senhor responde a ele simplesmente que a graça do Senhor, que a graça de Deus o bastava. Nós nos juntamos também a Davi, que orando pelo seu filho, pela vida do seu filho, também não foi respondido, tendo a sua vida ceifada. Nós também nos juntamos aos mártires da Santa Igreja do Senhor, a homens e mulheres que pediram por libertação, mas não a obtiveram, mas em face à morte, não amaram a sua própria vida, e assim se juntaram na presença do Senhor. Nós temos que entender que o Senhor é Deus, que nós precisamos recorrer a Ele em oração, em busca da sua comunhão, em busca perseverante, e principalmente entendendo que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. O valor da oração é algo que nós cristãos não podemos abandonar. Nós não podemos lançar mão da oração. É nas nossas orações, como eu disse antes, é que nós pedimos algo sobre as nossas próprias vidas, que nós pedimos algo sobre a vida de nossos irmãos. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem alguém que está necessitado, seja em casa, seja fora de casa. Também em orações nós agradecemos ao Senhor, são as ações de graças.
nós louvamos ao Senhor, bendizemos o seu nome e também nós adoramos ao Senhor através das orações. Então eu faço um apelo a todos vocês: orem ao Senhor, orem ao Senhor, gastem as suas vidas orando ao Senhor, pois aqueles que experimentam da verdadeira, pura e santa, imaculada comunhão do Senhor, esses são bem-aventurados. Eu tenho certeza que nenhum de vocês experimentarão prazeres melhores e maiores do que senão na presença do Senhor. É maravilhoso estar com o Senhor, e nós precisamos anelar, buscar essa presença. É maravilhoso essa presença. O Senhor seja bendito. Terminando esse aspecto da oração, o segundo aspecto que eu quero também tratar com vocês agora é sobre a honra e a obediência aos pais. Eu gostaria que vocês abrissem agora, ou se não puderem também, no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Eu vou repetir: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. O apóstolo Paulo, pouco antes, no capítulo 5 e no versículo 21, ele trata do princípio da submissão, o expressando através das relações familiares. Ele trata desse princípio na primeira relação familiar, citando a relação entre esposas e maridos. Já quando nós chegamos no capítulo 6, observamos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso a importância da submissão na segunda relação elencada nesse capítulo, que é a relação de pais e filhos, de filhos e pais. E em sua explanação, nesse mesmo versículo que nós lemos, nesses 3 versículos que nós lemos, do 1 ao 3, no capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo usa na sua explanação à igreja de Éfeso um dos estatutos da lei mosaica, o único mandamento com promessa específica ligada a ele, que é descrito tanto em Êxodo 20:12 quanto em Deuteronômio 5:16, que é esse que nós tanto sabemos e que nossos pais, mães ou conhecidos sempre abordam conosco: como seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida, para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor Deus lhe dá. E essa promessa, muitas das vezes nós ouvimos de forma vazia, de forma que simplesmente entra no ouvido e sai pelo outro. Mas essa promessa deve ser recebida nos nossos corações de uma maneira diferente, entendendo que ela significa que nós não só teremos uma vida longa, mas nós teremos a obedecermos e honrarmos nossos pais, uma vida cheia da presença e cheia do favor de Deus. Graças a Deus. A primeira situação em que nós podemos ver as relações entre filhos e pais, implicando na Bíblia, e a importância que ela nos ensina, eu posso trazer 2 aspectos, 2 questões aqui, para nós entendermos que no tocante aos pais, essa promessa, isso que Paulo estava explicando à igreja de Éfeso, tem para nos ensinar. E a primeira questão é que o tratamento, os pais precisam ser tratados com deferência, que significa um trato sublime de consideração, que significa um trato com a devida importância. Para vocês terem ideia dessa importância que nós devemos tratar os nossos pais,
No antigo Israel, a lei mosaica, a lei de Moisés, prescrevia a morte para aqueles que ferissem e para aqueles que amaldiçoavam os seus pais. E esse estatuto está inscrito em Êxodo 21:15 e Êxodo 21:17. Preste atenção. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Êxodo 21:17 diz assim: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Nota-se com isso a gravidade desse estatuto em nos mostrar não só a fidelidade devido à lei mosaica que Israel e nós também devemos ter a Deus, mas também que a nossa adoração e a nossa vida com Deus, o nosso amor a Deus, a nossa religião deve ser estabelecida e vivida também nas relações familiares, em casa, honrando os nossos pais e as nossas mães. Em Romanos, Paulo também cita uma das maiores listas de pecados de toda a Bíblia. Em Romanos 1, 29 e 30, o apóstolo Paulo cita o seguinte: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Vocês podem ser enquadrados em algum desses pecados? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui podem sim. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão sendo desobedientes aos pais, caluniadores, inimigos de Deus, amigos dos males. E em 2 Timóteo, também no versículo 1:4, Paulo, dotado de um espírito escatológico, isto é, dotado de um espírito que se tratava do fim dos tempos, Paulo prescreve a Timóteo a impiedade dos últimos dias, citando: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Nessas duas passagens, o apóstolo do Senhor, o enviado do Senhor, ele descreve um catálogo das perversidades e imundícies de nós, de você e também de mim, quando afastados de Deus, assim nos tornando mais amigos do diabo do que amigos de Deus. Se você tem sido ingrato, ímpio, irreconciliável, desobediente aos seus pais, eu falo para você, você mais tem sido amigo do diabo, como um demônio. Você tem mais sido amigo do diabo do que de Deus. O segundo fator sobre a honra quanto aos pais é provê-los e cuidá-los em sua debilidade. Em 1 Timóteo 5:4, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreve o seguinte para o seu filho na fé: se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a reconciliar com seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. E aqui o apóstolo Paulo ensina a Timóteo sobre o zelo com as viúvas.
O apóstolo Paulo ensina que se as viúvas têm parentela viva, que esses homens, que essas pessoas tratam de cuidar dessas mulheres que hoje não têm mais marido. E na segunda parte, na parte B desse versículo, o apóstolo diz que nós devemos recompensar os pais. Recompensar aqui no grego significa que nós devemos honrar, recompensar financeiramente os nossos pais, claro, na sua debilidade. Aqui fica claro que nós precisamos não só ajudar, honrar os nossos pais pessoalmente, fisicamente, mas principalmente também financeiramente. Muitos de nós temos preconceito quando nós falamos de dinheiro, quando nós falamos de finanças na Bíblia, quando nós trazemos essa questão ao povo de Deus, sendo que a administração das nossas finanças, juntamente com o nosso caráter, faz parte da amplitude geral da nossa adoração ao Senhor. Precisamos também adorar ao Senhor com as nossas finanças, com aquilo que vocês têm comprado, com aquilo que vocês têm gastado o dinheiro de vocês. Muitas das coisas que muitos de vocês têm gastado dinheiro, eu tenho certeza que não servem para honrar o Senhor, nem trazer o bem para a sociedade, mas para se gastar, para se matar nos seus próprios deleites. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Mas é preciso que nós tenhamos a verdadeira sabedoria de poder também usar as nossas finanças em amor a Deus, isto é, também honrando aos nossos pais quando estão em debilidade. Nós não podemos ser avarentos. Temos que lembrar que o apóstolo Paulo cita isso em uma das suas listas terríveis de pecado. O Senhor, em Marcos 7, do versículo 9 ao 13, ao ser perguntado pelos escribas e pelos fariseus, responde: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus, para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: a minha ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. Nesse trecho, Jesus Cristo, ele se refere à tradição judaica que permitia que uma reserva financeira, uma parte financeira dos judeus era especificamente lhe dada e consagrada ao cuidado dos pais. Então, quando os judeus, quando os escribas, quando os fariseus diziam que aquela oferta, que aquela parte do seu dinheiro era corbã, que significa dedicado a Deus, eles lançavam a mão dessa tradição de cuidar dos pais financeiramente. Eles tiravam os seus pés, tiravam a sua responsabilidade de cuidar dos seus pais financeiramente, já que essa parte específica do dinheiro que era dedicado a Deus, corbã, poderia ser usada no templo ou em qualquer outro fim. E assim, como esse tipo de tradição humana que os judeus carregavam, que os religiosos da época carregavam, mais tratam de mostrar a promiscuidade do coração do homem do que exaltar ao Senhor e o seu povo, como era prescrito na lei mosaica, que na maioria das vezes tinha a finalidade de ajudar os desprotegidos e os desamparados. Ou seja, eles revertiam, criavam tradições humanas para não cumprirem a vontade de Deus. Graças a Deus, o Senhor enviou Jesus para que nos desse luz para os seus mandamentos. Irmãos, para nós trilharmos caminhos justos e piedosos, construindo uma vida verdadeira,
estabelecida sobre solos honrosos e prósperos, cercados e decorados com muros e cercas vivas de orações, é necessário amor. Amor à verdade, amor ao caminho e amor à vida, que é Jesus Cristo. Sem Ele, as nossas orações jamais chegariam a Deus, pois Ele é o nosso único mediador. Ele é o único mediador entre homens e Deus. Sem Ele, as nossas honrarias, toda a nossa glória seria como pó, que não tem valor. Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, para que, ao crermos nele como nosso Senhor e Salvador e nos apegarmos a Ele, nós tomaremos posse da vida eterna. E é por isso que muitas das vezes, quando nós nos perguntamos como eu posso honrar os meus pais, como eu posso orar, eu não consigo orar, eu não consigo olhar para a cara dos meus pais, eu não consigo obedecê-los. Para que vocês consigam ter esse tipo de ação, é necessário nos apegarmos a Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo no centro das nossas vidas, senão nada disso é possível. Nenhuma oração chegará ao Senhor, nenhuma das suas angústias, nenhuma das suas mazelas será escutada pelo Senhor. Nada chegará ao ouvido do Senhor, se nós não tivermos Jesus Cristo no centro do nosso coração, como Senhor, como nosso Salvador, como aquele que redime os nossos pecados, como Cordeiro imolado que venceu o mundo. Muitos de vocês aqui talvez não tenham pais ou mães. Muitos de vocês também podem estar extremamente em lados opostos aos seus pais. Muitos não tiveram o carinho paterno ou o carinho materno em suas vidas. Mas eu trago uma boa notícia a vocês. Vocês têm a Deus, que é o Pai perfeito, que é um Pai fiel, que é um Pai justo. E mediante o nosso arrependimento e a confissão dos nossos pecados, Ele nos perdoará, Ele nos abraçará, e Ele nos tratará com extremo zelo, que talvez nós nunca tivemos sentido e recebido de pais terrenos. O Senhor é Deus, o Senhor é Javé, Javé é o seu nome. Nós devemos honrar ao Senhor através não só da oração, buscando em sua presença, mas também honrando aos nossos pais, os obedecendo e também cuidando deles e honrando-os em suas debilidades físicas e financeiras também. Eu quero encerrar por aqui e orar por vocês nesse momento. Eu peço que cada um de vocês tragam à memória e ao coração de vocês aquilo que tem tirado a paz do coração de vocês, seja na relação entre pais e mães, ou seja na relação própria com Deus. Eu tenho certeza que a paz do Senhor, que as bênçãos dos céus e o perdão do Senhor estarão com vocês a partir desse momento, desde que vocês abram o coração de vocês em adoração genuína, humilde e sincera a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças em oração a Deus? Vamos, irmão. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor pela Tua santa palavra. Eu Te agradeço por cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, nos visite nesse momento, Senhor. Aqueles que estão vazios, Senhor, sejam cheios da presença do Senhor, Deus. Que aqueles que estão procurando o perdão do Senhor, Pai, todos esses possam recebê-lo nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer paz a esses corações. Que em nome de Jesus o Senhor possa trazer as consolações a esses corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, que o Senhor mostre, Pai, o verdadeiro valor da obediência, Pai, aos pais,
que o Senhor traz os teus mandamentos, Senhor. Ser com os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Cuida de cada um aqui, Senhor, mostrando a eles, Senhor, que todos eles são criaturas de Deus, guiadas por Ti, Senhor. Por isso, Deus, os guarda, Senhor, os abençoa, Deus, trazendo a memória deles, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é fiel para cumprir todos os seus mandamentos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traz temor a cada um deles, Senhor. Guarda cada um deles de todo mal, Senhor. Que o Senhor venha trazer a verdadeira adoração, Pai, a cada um deles, Senhor. Que em nome de Jesus, esses aqui percebam, Pai, o que significa amar ao Senhor, o que significa o verdadeiro cristianismo, Senhor. Que eles deixem, Pai, de ser inimigos de Deus. Que eles deixem de ser, Pai, amigos do mundo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mas que eles possam, Pai, ser amigos do Senhor, Deus. Que eles possam buscar, Pai, as excelências das alturas, Senhor, do Teu reino, Senhor. Traga temor, ó Deus, a todos estes que estão presentes aqui, Pai. Eu vos agradeço pela presença de cada um, Senhor, e que cada um aqui saia deste lugar, saia deste momento de comunhão santa, com a palavra, com os estatutos, com os mandamentos do Senhor, fincados em cada coração. Senhor Deus, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito, Senhor, para convencer toda a carne, Senhor, de cada pecado que tem cometido, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ser com cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor repreenda Satanás, Senhor, e seus demônios. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor prevalecerá contra todo mal. Em nome de Jesus, sejamos fiéis a Ti, honrosos aos pais e conscientemente amigos do Senhor em oração. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer o Felipe. Sempre tem um chocolatinho, né? Pra gente jogar, né? Quando nós chamamos o Felipe, nós pedimos para ele vir, é porque a experiência do Felipe foi uma experiência fantástica que nos tirou do sono por muitos anos. E nós dobramos o nosso joelho para clamarmos a Deus, para que o Felipe retornasse para o Senhor. Então, quando ele fala assim, que vocês precisam, é porque ele viveu isso na carne. Não é tranquilo, não é fácil retornarmos para a casa do Senhor.